recebendo agora Lourenço Cardoso, professor da Unilab, mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra e doutor em Ciências Sociais pela Unesp. Seja muito bem-vindo aqui. Saudade de você, querido Lourenço. Faz tempo que a gente não se encontra. Eu primeiro quero agradecer sua presença aqui no nosso giro. Hoje o Giro das 11 preto, né? Giro das 11 é negro para o Brasil, para a gente poder trazer esse debate com muito mais força. Afinal de contas, a maioria desse país é negra. Lourenço, um balanço desse início aí, 45 dias, né, de governo Lula, com muitas emoções aí sobrepostas, Silvio Almeida, a própria Ieda Leal aqui, Aniele Franco. Queria que você falasse um pouquinho das suas expectativas e do que você está achando até agora, se você está otimista com esse novo trabalho que o Brasil vai experimentando. Lourenço Cardoso. Bom dia, Conde. Bom revê-lo. A gente não se fala há muito tempo, mas como eu acompanho vocês, dá a impressão que eu te vejo, que eu falo com você com frequência. A gente troca algumas mensagens por WhatsApp, mas como eu te vejo com frequência, dá a impressão que a gente se fala semanalmente. Bom dia, Daiane, que eu também vejo quase todos os dias, eu acompanho o 247. Bom dia ao público do 247. É uma honra estar por aqui, né? Conde, nós saímos de um governo proto-nazista, do governo proto-fascista. A dúvida é se ele é proto-nazista, ou se ele é proto-fascista, ou se ele é um nazista à brasileira, ou se ele é um fascista brasileira. Essa que é a questão. Então, a eleição do Lula é algo já extraordinário, não apenas para o Brasil, como para o mundo. E em um determinado momento, a gente tinha dúvidas se ele iria conseguir. E nós sabemos, e o próprio Lula já falou, que somente ele era capaz de vencer esse governo proto-nazista. E ele venceu. E a eleição do Lula, a vitória do Lula, é uma esperança para o Brasil e para o mundo. Hoje o Lula, não porque eu votei nele, mas olhando friamente, é o político mais importante do mundo. E uma das razões, ele pode falar com o Biden, e ele é mais poderoso do que o Biden em termos de representação política. Ele pode falar com o chefe de Estado da China, ele pode falar com o chefe de Estado da Rússia, ele pode falar até com o chefe de Estado da Ucrânia. Quem é que tem essa abertura? Então, estou otimista. É impressionante o que o Lula fez em tão pouco tempo, 45 dias, já começou com o Bolsa Família, ele escolheu pessoas extraordinárias para o governo, que eu vou destacar a Sônia, eu vou destacar o Silvio, eu vou destacar a Aniele, e vou colocar aqui que o Lula deu uma entrevista, se colocando, se ele puder, ele vai se candidatar novamente, e ele fez isso colocando, a gente pode pensar que ele fez isso também para que não comece tanta disputa pela sua sucessão dentro do próprio governo. Mas as pessoas já estão falando nisso. Então, para a sucessão do governo Lula, que seja daqui a 8 anos, que ele tenha saúde, que ele seja daqui a 8 anos, que seja como sucessora a Sônia, que seja como sucessora o Silvio de Almeida, que seja como sucessora a Aniele. Não apenas os brancos de esquerda que sempre falam, que sempre se colocam. Então, estou otimista. Estou bem otimista. Que bom. Um bom sinal. Agora, ontem saiu uma pesquisa Quest, né, com alguns dados bastante interessantes aí sobre uma avaliação, né, do governo num curto espaço de tempo, né, desde a posse, apesar do governo, de certa forma, se movimentar muito desde o processo aí de transição. Então, muitas medidas que o governo foi tomando, e depois, no dia 8, inclusive, tem uma avaliação
também sobre a reação do governo diante dos ataques sofridos no dia 8. Lourenço, eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa. Aponta uma aprovação do governo Bolsonaro, do governo Lula, inclusive entre eleitores, de certa forma, que votaram no Bolsonaro. Alguns deles acham que tudo vai piorar do ponto de vista da perspectiva para frente, né? A economia ainda é o centro da avaliação dessas pessoas ali, pelo menos apontada pela pesquisa, né? E aí, quando entra na questão dos juros, que foi a pauta principal aí dos últimos dias, né? E ainda nesse entrave, hoje tem reunião do Conselho Monetário, a questão do Banco Central fica também difusa quando se analisa quem é o responsável, mas do ponto de vista prático, todo mundo concorda que o Lula tem uma boa atitude, que as críticas que ele fez ao Banco Central são justas, né? A maioria dos eleitores concordam com isso. A pergunta é, você sabia que o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro, por exemplo? A maioria não sabia, 70% dos pesquisados não sabia que havia essa indicação política. No entanto, como a pergunta é direcionada ao Lula, né, quando se pergunta se o Lula está certo em tentar forçar uma queda dos juros, 76% diz que sim, e apenas 16% diz que não. Como é que você vê essa pesquisa, principalmente nessa questão econômica? Mostra que o governo ainda tem muito a caminhar nessa questão de como dialogar com a sociedade e não ficar somente na imprensa, no debate midiático, ou isso é natural deste processo na sua avaliação? Essa pesquisa já chama a atenção que o Lula conseguiu já pegar para si a simpatia de pessoas que não votaram nele. E durante o período eleitoral estava muito cristalizado os votos para o Lula e os votos para o ex-presidente, Então, o Lula, em 45 dias, já conseguiu pegar alguns candidatos que não votaram nele e estavam consolidados em votar no ex-presidente ou votar o Lula. Ou votaram nulo, em branco. Então, isso foi muito positivo. E o Lula, ele colocou em discussão algo que a imprensa tradicional, a imprensa corporativa, não coloca, que é a discussão dos juros altos. Nós sabemos que a maioria do orçamento público ela é utilizada para pagar juros. O Estado ele se financia a vender títulos públicos e as pessoas que compram esses títulos públicos não são os pobres, não necessariamente é a classe média. Então, eles ganham com esses juros. Então, a maior parte do dinheiro do orçamento tem ido para esses títulos públicos, e que tem uma grande vantagem com esses juros muito, muito altos. Então, o Lula coloca em discussão isso, e a mídia corporativa, a mídia tradicional, só coloca um ponto de vista, só coloca o único ponto de vista. Só que a mídia alternativa, ela tem trazido outros pontos de debate. Até, surpreendentemente, a Folha de São Paulo, o UOL, também tem trazido outros pontos de vista que fogem desse ponto de vista neoliberal. E agora, o Lula, com esse poder que ele tem, o poder de ser presidente, o poder de ser comunicação, ele nos leva todo a questionar qual o impacto desses juros altos na vida das pessoas. Qual o impacto desses juros altos na vida dos pobres, na vida dos ricos? Na vida dos ricos eu ganho com esses juros altos sem produzir nada. Eu ganho só pelos juros. As imprensas jornalísticas corporativas, as grandes imprensas jornalísticas. É preciso perguntar se as grandes empresas jornalísticas elas ganham mais produzindo jornalismo ou ganham mais com seus investimentos no capital especulativo. Talvez a resposta seja ganham mais com capital especulativo. Aí, eu fiquei até surpreso também, viu, Lourenço, porque essa pesquisa Quest, ela dá a entender, né, que
o povo trabalhador brasileiro, né, porque ela, evidentemente, faz uma pesquisa para que a gente leve em conta a população toda brasileira, entende o que são juros, né, entende o que é taxa Selic. Às vezes a gente subestima a compreensão dos trabalhadores, eles sabem. Eu acho que essa discussão precisa ser realmente difundida, popularizada. Acho que o Lula, como você disse, conseguiu o que ele estava querendo, que é trazer a discussão à baila para poder ter um resultado mais transparente, mais robusto. Eu queria te perguntar, Lourenço, sobre as universidades públicas. Você vive intensamente essa rotina, esse clima acadêmico, e a gente tem no Brasil um processo que foi a bolsonarização das universidades públicas. Isso já começou a se dissipar, e eu queria que você dissesse para a gente o que falta, né? Se ainda há uma bolsonarização dentro dessas instituições, o que deveria ser feito para a gente melhorar esse quadro, né? Em nome da ciência, em nome da educação, da produção de tecnologia, etc. O ex-presidente, cujo nome eu não tenho interesse em citar, o Coiso, né, o ex-presidente, ele era muito habilidoso nas suas escolhas, a favor de si mesmo. Ele faz escolha a favor de si mesmo. Ele escolheu no STF 2 ministros muito eficaz a favor dele mesmo. Ele escolheu o procurador da República muito eficaz a favor dele mesmo. Nas universidades públicas, você tem eleições, aí você manda para o MEC 3 candidatos que foram eleitos, uma lista tríplice. Aí o ex-presidente vai escolher aquele que tem a ver com a mentalidade dele. Bolsonarização das universidades. A bolsonarização das universidades, podemos dizer que as pessoas que votaram no Bolsonaro são pessoas de direita, e podemos dizer até pessoas de centro-esquerda, porque ele teve muitos votos, né? Pode ser possível pessoas de centro-esquerda. Então, os votos que o Bolsonaro recebeu não necessariamente são aqueles bolsonaristas que pensam como esse ex-presidente. Mas o que é o bolsonarista? O bolsonarista é a ultradireita. Ele é a ultradireita. Então, a desbolsonarização da universidade é fazer com que a universidade trabalhe a favor do interesse público e não o interesse do ex-presidente, que é o interesse da ultradireita, ou o interesse da direita. O governo do Lula ganhou e essa luta já está começando. Já está começando nas universidades, com o protagonismo de professores, o protagonismo dos estudantes. Geralmente, quem começa são os estudantes. E esse é o momento propício para isso. E também tem bolsonaristas na universidade que têm o oportunismo, a hipocrisia. Agora dizem, não, agora eu sou Lula desde criancinha. Que tem essas mentiras, tem essas hipocrisias. Mas a desbolsonarização das universidades, a desbolsonarização da justiça, a desbolsonarização da cultura, aliás, a cultura nem existiu, é o caminho que nós temos que lutar para o Brasil, e nós temos que fazer isso com muita urgência nesses 4 anos. Nesses 4 anos, para enfraquecer, para que essa ultradireita não volte ao poder, não volte ao poder. Lourenço, na pesquisa Quest, tem uma pergunta feita lá, que diz o seguinte: você diria que o governo Lula se importa com pessoas como você? E aí vai fazendo ali um destrinchar ali de setores, gênero, idade e religião. No caso da religião, dentre os evangélicos, 50% acredita que o governo Lula se importa com pessoas como ele, como elas ou eles, né? E 47% não, e apenas 2% não soube responder ou não quis responder. Ontem, uma postagem feita por um desses empresários pastores nas redes sociais, o Valadão, que tem um número
grande de seguidores nas redes, ele foi questionado se ele batizaria o presidente Lula. E a resposta dele foi essa aqui, vou colocar aqui na tela. Ele diz que batizaria, mas afogaria o Lula por 30 segundos, diz ele que para limpar. Esse é o discurso de um pastor, suposto pastor, nas redes, ao se referir a um rito sagrado para evangélicos e para a maioria das religiões, o batismo, ou o momento ali de aceite da religião, é um momento muito sagrado, muito importante. Esse discurso do pastor dá muita indicação de como é a visão. É claro que a gente já sabia, já tem noção disso, mas é espantoso, é criminoso até o uso desse tipo de discurso para o Lula. A gente teve na semana passada aquela situação, algumas semanas atrás, aquele caso do Wallace, também falando em tiro e etc. Como é que você vê, neste momento, com o Lula no poder, fazendo todas as ações que ele tem feito, esse discurso ainda perseverando, né, tendo um eco dentro das redes por parte de lideranças que não teriam, pelo menos dentro daquilo que deveria ser o comportamento de pastores, de líderes religiosos, não deveria ter esse tipo de discurso. Isso você vê como um arrefecimento desses setores, ou seja, eles vão permanecer nesse tom na sua avaliação? Daiane, o discurso deles são políticos. Então, eles vão permanecer fazendo política. O que o governo tem que fazer? Tem que continuar se comunicando na internet. Tem que estar se comunicando. Tem a questão da grande mídia, né? Na grande mídia, só tem a perspectiva neoliberal. Tem a perspectiva neoliberal e o governo, às vezes, não está lá para colocar o contraponto, que é o que o jornalismo deveria fazer. Coloca um ponto de vista e um ponto de vista contrário, contraditório. Então, por exemplo, eu estava assistindo uma entrevista, né, na grande mídia, chamou uma pessoa para falar sobre essa política dos juros, aí, de repente, entrou alguém do governo e mudou o assunto. Essa pessoa do governo, antes de entrar na mudança do assunto, ele teria que fazer o contraponto do que foi falado na perspectiva neoliberal. Então, na grande mídia, o governo tem que estar o tempo todo, a grande mídia falando o ponto de vista dela, e o governo mandando um secretário, mandando os subsecretários, falando o seu ponto de vista. O governo não pode estar apenas nas mídias e nas religiões. Mano Brown falou, o PT se afastou das camadas populares. Tem que se aproximar, tem que conversar. O que são essas... o que tem feito esses pastores? Tem feito política. Política, 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 com uma pitada de religião. Então, os governos têm que estar lá conversando, tem que estar nas periferias conversando. Nós tivemos a prefeitura do Haddad em São Paulo. Eu não moro mais em São Paulo, eu moro no Ceará, porque eu sou professor na Universidade Pública no Ceará. Mas o Haddad foi um prefeito de São Paulo, eu estava em São Paulo. Ele foi um prefeito excelente. Excelente. Só que ele perdia na comunicação. Era todo dia a Rede Globo, a Bandeirante, falando mal dele, e ele nunca respondia. Tem que estar respondendo todo dia, tem que estar conversando com a comunidade todos os dias nas igrejas. E há pessoas para isso. Manda o Douglas Belchior conversar. Manda várias pessoas que estão aí, né? A melhor pessoa que conversa do governo é o próprio Lula, né? Que outras pessoas também conversam. O Lula é o grande comunicador, o grande realizador e comunicador dos seus governos, né? Lourenço, eu estou aqui pensando no seguinte: com essa composição do Ministério do Lula, essa diversidade real, né, e a disposição para trabalhar, os resultados vão chegar rapidamente. Acho que isso aí é quase que matemático, né? E aí, o que se espera na questão
no âmbito da discussão do combate ao racismo, né? É que a população negra comece a ter mais acesso a trabalhos de mais qualidade, né? A posições de mais responsabilidade, inclusive na esfera pública, na esfera privada. E aí, a minha pergunta para você é se as elites brancas brasileiras vão aceitar isso. A gente já sabe que eles não gostam muito da ascensão da população negra. E se nós já atingimos o pico, digamos, do racismo estrutural brasileiro, ou se ainda a gente vai chegar num momento ainda mais difícil para depois começar a melhorar? Essa é a questão. A questão é importantíssima e difícil. Difícil se nós já chegamos ou se vai piorar ou melhorar. Conde, elite branca, desde o governo Temer, não é elite branca que está apitando no Brasil, é ralé. Elite pressupõe que são os melhores dos grupos. Então, desde o governo Temer, é uma ralé. Podemos dizer que com o governo Fernando Henrique, e o próprio Fernando Henrique, é uma espécie de elite, ele escolhe uma elite para governar o Brasil. Pós-Fernando Henrique, é uma ralé. Eles são os piores. E a conquista dos movimentos sociais, dos movimentos indígenas, dos movimentos negros, LGBTQIA+, é com luta, é com conflito, não é com conciliação. A única pessoa que eu conheço que consegue trabalhar com conciliação e ter avanço é o Lula. Somente o Lula e ninguém mais, no mundo. O Lula é uma coisa extraordinária. Mas nós... é um movimento de luta, de conflito. E nós vamos lutar para conquistar o nosso espaço ao sol. E agora a luta é... queremos Aniele Franco para presidente. Queremos a Sônia para presidente. Queremos o Silvio de Almeida para presidente. Queremos a Petronilha. Queremos a Nilma. Nós queremos a democracia. A democracia é a participação dos pobres na riqueza do país. É a distribuição. É a participação dos negros, é a participação dos povos originais. É isso que nós queremos. E essa política de conciliação, a única pessoa que é capaz de fazer e faz é o Lula. Nós com a luta, e quem faz isso é com os movimentos sociais. Os quadros dos movimentos sociais que vão para o governo não são mais movimentos sociais por enquanto. Os movimentos sociais têm que pressioná-lo. No governo Lula, parece que o Lula é a pessoa que mais está à esquerda do próprio governo. Então, nós temos que lutar para que o governo Lula, nós, movimentos sociais, caminhe para a esquerda. E o Lula está querendo isso. Porque ele está no governo, essa coalizão que leva ele para a direita, essa mídia corporativa leva ele para a direita. Então, é com luta. Conde, piorar não vai. Porque o pior foi o governo proto-fascista. Isso foi o pior dos piores. Então, só vai piorar se nós deixarmos ele voltar, ou eles, e nós não deixaremos. Lourenço, a gente, no começo aqui da entrevista, falando com a Ieda, nós abordamos, o Conde puxou aqui a viagem do Lula aos Estados Unidos, né? E o encontro foi muito mais político do que do ponto de vista das relações comerciais, principalmente por conta do trumpismo, né? Trump ameaçou a democracia nos Estados Unidos e continua fazendo movimentos nessa direção. Houve a invasão do Capitólio, processos, prisões, mas ainda representa essa ameaça. E o Biden fez também um discurso e muitas sinalizações nesse sentido, reforçando a importância da defesa da democracia. Então, um encontro muito estratégico. Como é que você vê essa relação Bolsonaro e trumpismo, né? De que forma eles se organizam? O Bolsonaro está dizendo que volta ao Brasil, e se fala no encontro da direita, num congresso da extrema-direita na Argentina. Então, também há essa movimentação na América Latina.
e o Trump continua fazendo, como eu disse, as movimentações lá, Biden também demonstrando que é preciso criar um caminho de obstáculos para esses setores. Como é que você vê isso, hein? Ah, sim. Sobre os Estados Unidos, né? A mídia grande gosta de dizer que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. Os negros não estão no poder lá. Os negros ainda estão sendo mortos pela polícia lá. Isso é a maior democracia do mundo? O Barack Obama foi um presidente, mas ele é uma exceção. Ainda não tem essa questão de uma normalidade de ter presidentes negros nos Estados Unidos e não tem nenhuma normalidade de ter presidentes mulheres. Então, esse bolsonarismo, ele é uma ultradireita que ele mistura muitas tendências da ultradireita, e uma das misturas que ele fez foi do trumpismo. Esse bolsonarismo que foi criado, ele imitou muito esse trumpismo. O Trump, ele domina agora o Partido Republicano, pelo menos ele dominar talvez seja um exagero, mas ele é muito forte no Partido Republicano. O Partido Republicano, ele tinha uma opção a fazer. A opção que ele tinha que fazer é tornar o Trump inelegível na época daquela invasão do Capitólio. Então, eles tinham uma decisão: vou tornar o Trump inelegível para que ele não possa disputar, para que o Partido Republicano possa lançar novos candidatos. Eles não fizeram isso. Então, a volta do Trump é uma preocupação para o mundo, porque o Biden é um candidato fraco contra o Trump. Não foi o Biden que venceu o Trump, foi todo um contexto, e teve um contexto, não foi especialmente o Biden, foi a luta do Vidas Negras Importam, foi a questão da Covid. O Biden foi muito inexpressivo, e o Trump perdeu para si mesmo. E se o Trump for candidato, e ele pode ser candidato, e vence o Biden, aí nós temos novamente a ultradireita no país mais poderoso em termos bélicos no mundo. Isso também vai criar impacto no Brasil com o bolsonarismo. Então, esse bolsonarismo, na última versão, é uma imitação do trumpismo. Essa questão do complexo de vira-lata, eu não tenho valor, então eu copio os norte-americanos, os estadunidenses. E agora a grande preocupação vindo de fora é que os democratas, que o Biden, se ele for candidato novamente, não possa vencer o Trump se ele for candidato, porque vai fortalecer de novo a ultradireita. Quando o Trump sai do poder, quem é que fica uma ultradireita poderosa? O ex-presidente, porque o Brasil é um país importante. Então, a questão para o mundo em relação a essa ultradireita vamos trabalhar para que o Trump não volte ao poder, já que os republicanos não optaram em tornar ele inelegível. E tomara que o Brasil torne, pelo menos, tome a opção de tornar o ex-presidente, o coiso, inelegível. Deixa eu aproveitar, já que você tocou nesse tema aí do Bolsonaro inelegível. Hoje o Hélio Gaspar escreve na Folha, no Globo, uma reflexão sobre o problema que vai ser o Brasil aguentar um Bolsonaro inelegível, né? Porque ele vai ficar articulando inelegível mesmo, né? E vai poder fazer as suas movimentações. Quer dizer, e aí eu te pergunto o seguinte, Lourenço: o Bolsonaro livre é um problema, solto é um problema, preso é um problema, inelegível é um problema. Como lidar com essa, né, com essa característica, né? Né, porque muita gente da esquerda tem medo do Bolsonaro ser preso e virar um mártir, né, para a direita e tudo mais, e acionar alguns sistemas aí nessa extrema-direita brasileira. Eu, às vezes, penso que só o Lula realmente vai saber lidar com essa dificuldade, digamos assim, de um Bolsonaro ativo, independente se ele estiver preso, inelegível, etc. O que você pensa a respeito disso?
A primeira palavra é tenha coragem, né? Seja corajoso. Esquerda medrosa não é história da esquerda. Seja corajoso. É evidente que, pelas provas, o Bolsonaro tende a ser preso e que ele seja preso. E nós já sabemos que haverá tumulto, que a gente já se prepare para os tumultos que haverão. E qual é o principal tumulto, o mais perigoso? O tumulto mais perigoso são os caminhoneiros. Então a gente já se prepara para isso. Agora você vai prender o Bolsonaro, que a tendência, se a justiça for minimamente razoável, né? Se a justiça for minimamente razoável, Bolsonaro vai ser preso. Se a justiça for minimamente razoável, Bolsonaro antes vai ser inelegível. Nós já sabemos que isso vai acontecer. Então, que nós já tenhamos estratégias para lidar com os tumultos que acontecerão. E qual é o principal tumulto? É dos caminhoneiros. Que nós já tenhamos estratégia para lidar com os caminhoneiros. Que a gente construa já prisões, já vamos construir prisões. Prisões com os direitos humanos, com as dignidades que todas as pessoas merecem. Nós, esquerda, somos corajosos, continuamos corajosos. Se a justiça for razoável, Bolsonaro será inelegível, será preso, e que isso aconteça, que isso aconteça. A esquerda é corajosa, sejamos corajosos. Dentro do devido processo legal, que tudo se encaminhe prontamente e que nada fique no campo obscuro para poder ter espaço para nulidades, né? E que isso se concretize, porque a impunidade está aí. Diga, Condinho. Eu queria só acrescentar, então, já que essa questão da coragem é muito importante, mas o cenário também da governança brasileira mudou, né? A gente tem agora um ministro da Justiça, a gente tem um diretor da Polícia Federal, a gente tem as Forças Armadas aparentemente, né, recolocadas no seu lugar. Então, que venha realmente, que se prenda, que se torne inelegível e a gente assuma a responsabilidade de arcar. Eu, às vezes, fico muito indignado, Lourenço, Daiane, com esse excesso de estrategismo político da esquerda, que acaba sendo também, pode ser codificado como covardia. E o Bolsonaro inelegível vai ser um problema. Quer dizer, você tem toda a razão. Só queria complementar com isso, Dai, querida. Não, importante. Essas análises a gente está fazendo no quente, né, das coisas, e a gente está assistindo um movimento, né? Primeiro que o governo Lula tem essa força, mas dentro do parlamento tem que fazer muitas concessões, tem que abrir muitos espaços. O Lourenço falou do Lula à esquerda, né? Do Lula é o campo que representa a esquerda, e ele tem se posicionado nessa linha quando faz o embate com o Banco Central, com a taxa de juros, quando diz que o povo vai entrar no orçamento e que não vai haver concessão neste patamar, né? A fala dele na semana passada foi: fui eleito para melhorar a vida do povo, e é isso que eu vou fazer. Então, quando ele se posiciona dessa forma, ele vai dando ali o tom deste governo mais à esquerda, mais progressista, e eu acho que com essa coragem de fazer o embate, quando vai para cima da questão dos juros. No entanto, no parlamento, a gente percebe essa movimentação. Teve a eleição dos presidentes, o Arthur Lira, numa articulação feita também com o apoio do governo para justamente garantir ali uma governabilidade, para garantir que as pautas de interesse do governo fossem encaminhadas, etc., foi feita ali uma série de concessões. Há uma discussão hoje, por exemplo, da participação do União Brasil, né, dentro do governo. Gleisi dá um tom, Randolfo Rodrigues também dá um tom, dizendo: você já tem bastante espaço, não é isso. A mídia, por outro lado, diz: olha, o PT está com um olho grande, quer todos os espaços e tal. Enfim, há essa situação. E por parte da militância, todo mundo fica assim: mas por que dá um cargo de governo, ministério para a União Brasil, para, enfim, outros setores? Porque a gente não conseguiu eleger parte majoritária dentro do parlamento, e aí tem que fazer concessões. Como é que você vê esse processo, Lourenço? É muito difícil atender às expectativas quando você tem força política até,
mas você não tem força do voto do ponto de vista da Câmara, dos parlamentares, e é preciso fazer esse sentar e negociar. Hoje tem uma discussão sobre a foto do Quaquá com o Pazuello. Tudo isso vai criando um ambiente de que é necessário sentar com aqueles que estão do lado de lá, que não são os bolsonaristas radicais, né? Ontem o Rubem Júnior disse isso aqui, né, Conde? Nós não vamos sentar com os negacionistas da democracia, mas vamos sentar para conversar com aquele campo democrático. Mas sempre há uma chiadeira, muita reação e muito ruído, e acho que é natural, inclusive, para puxar, né? Mas como é que você vê isso? Daiane, o papel dos partidos, do PT, do PSOL, é criticar, é pressionar o governo, reclamar para a esquerda. O Lula, o papel dele é governar a administração pública, e podemos dizer que o Lula, ele é um grande administrador. 45 dias já fez muitas coisas. O Lula é um grande administrador público. E o papel do Lula é fazer política, e o Lira é muito poderoso. Então, é uma disputa política extraordinária. Eduardo Cunha se mostrou muito poderoso, e parece agora que o Lira se mostrou mais poderoso do que o próprio Eduardo Cunha. E agora, mesmo sem o orçamento secreto, do jeito que era, porque ainda há alguma coisa de orçamento secreto, não foi totalmente, não acabou totalmente. Então, vai ser uma negociação entre duas grandes forças, o Lula à esquerda e o Lira à direita. E o Lula dá conta disso. Só que o Lula é presidente da República. Ele não pode estar na negociação direta, porque tem um desgaste do cargo. Então, é necessário que o Padilha cresça. No governo, não tem uma pessoa poderosa como o José Dirceu. É necessário que o Jacques Wagner cresçam, para que eles possam negociar. É necessário que o Haddad cresça. Para falar do Haddad, vamos lembrar o Haddad, que nós temos economistas negros e economistas negras, e que ele poderia olhar para participar também do seu governo, né? Haddad, todo respeito a você, mas procure economistas negros e negras para sua equipe. Então, é necessário que o Haddad cresça, economia política, é necessário que o Padilha cresça, é necessário que o Jacques Wagner cresça para poupar o Lula nessa negociação direta, nessa disputa de poder direta com o Lira do Congresso. E o Lira é muito poderoso, o Lula é muito poderoso, mas o presidente da República não pode estar negociando direto, conversando direto com o presidente do Congresso, porque senão tem que ter um desgaste. Então, os políticos têm que crescerem para poupar o Lula desse embate que ele terá o tempo todo com o chefe do Congresso. Lourenço Cardoso aqui no Giro das 11. Deixa eu trazer alguns comentários aqui do nosso público. A Mariângela Cadeirante pelo Mundo está dizendo aqui: nem Obama fez algo pelo seu próprio povo negro. Tínhamos muita esperança, assim como Kamala Harris. Big Vilas Boas. Conde, sempre assisto esse programa com atraso. Cada vez que assisto a vinheta de abertura, acabo repetindo muitas vezes. Não resisto, é muito legal. Obrigado, querido. Raimundo Oliveira colaborando aqui conosco. E Verônica Nascimento: Obama foi o presidente negro que espionou Dilma. Lourenço, vamos voltar um pouco na questão das universidades, porque ontem, por exemplo, nós tivemos um anúncio de que as bolsas do CNPq vão ser reajustadas em 40%. Já estavam paralisadas ali desde 2013 e acho que desde antes até, também com reajustes muito ínfimos, né? Que o ensino superior brasileiro, a gente poderia produzir uma ação mais ousada a partir da retomada agora do trilho democrático, né, do país, com relação ao ensino superior, que ficou muito abalado, como a gente disse no começo, com a questão da bolsonarização, né, essas listas tríplices e tudo mais. O que você acha que poderia ser feito de mais radical mesmo, para que a gente tenha de volta aí a qualidade que sempre marcou o ensino superior brasileiro,
né? E mais do que isso também, o acesso mais amplo, né? Que veio depois dos programas do ProUni, do FIES e tudo mais. Para o desenvolvimento do Brasil, você tem que investir na ciência e na tecnologia, investir nas universidades. Você lembra da proposta do governo do PT, que é uma das justificativas para que o golpe jurídico, parlamentar que teve contra Dilma, é que ia investir todo o dinheiro do pré-sal na educação. Então, um país que quer crescer, desenvolvimento, é investimento na educação básica e também na educação universitária. Os pesquisadores precisam ser financiados pelo Estado para dar esse retorno ao Estado com ciência e tecnologia. Isso foi totalmente ignorado nesse governo proto-fascista. Então, isso é fundamental e é uma promessa e já é uma realidade que se começa e que isso tem que se fortalecer ainda mais. Educação tem que investir. Qual é o maior bem que uma nação possui? O seu povo. E o que você pode investir nele? Cultura e educação. Que é um valor que não tem preço. Para o desenvolvimento do país. Isso estava totalmente esquecido. Nós não queremos ser apenas um país para vender produtos primários para o mundo. Nós podemos vender esses produtos primários, mas também nós queremos vender produtos de alta tecnologia, e para isso tem que investir. Tem que investir na educação superior, aliás, superior não é um bom nome, na educação universitária e em toda a educação do país. Que o governo volte com esse projeto, que vai ter resistência do Congresso, mas que volte com força. Já voltou, mas vai encontrar muita dificuldade, que consiga superar essas dificuldades. Lourenço Cardoso, a gente quer te agradecer imensamente aqui, presença no Giro das 11. Obrigado. Vamos retomar com mais intensidade aí esses debates tão importantes para essa cena, para a cena política brasileira, a cena da educação, e a gente agradece empenhadamente aqui a sua presença sempre luminosa. Lourenço Cardoso, até breve, hein?